Bem-vindos ao podcast Conversa em Vários Tons. Eu sou Emanuela Silva e convido você para um bate-papo descontraído, cheio de boas vibrações e energias positivas. Estamos transmitindo pelo YouTube e pelo Spotify. Vamos falar um pouquinho sobre o Anderson Tomé. Ele é cineasta, amante das práticas de cura, adepto ao xamanismo, reikiano, terapias holísticas, domina a arte da palhaçaria terapêutica e é umbandista. O nome dele, nós já falamos, Anderson Tomé. E aí, Tomé? Olá, Manu. Boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E bom dia para quem é de bom dia. Para quem é de bom dia. O pessoal que está nos ouvindo aí pelo Spotify, o pessoal que está nos assistindo também pelo YouTube. A Umbanda é arte, né? Ela em si tem já as suas características artísticas, né? E na sua própria manifestação, através das entidades, nos seus vestidos, né? Nas suas roupas. E como é que a gente pode relacionar isso diretamente, né? Com a arte ou com as propostas que eu busco fazer, né? Através, inclusive, do próprio documentário. É trazer isso para um universo em que as pessoas tenham mais acesso, né, a essa informação, e a arte é uma maneira de sensibilizar as pessoas. Uma coisa me chamou a atenção: todos aqueles materiais, 90% mais ou menos desses materiais, eram feitos por pessoas leigas, curiosas, que iam investigar esse assunto, né, com a mãe de santo, ou num terreiro, né, ou através da própria comunidade religiosa. Mas nunca, eu não tinha visto até então alguém de dentro da Umbanda, né, que pudesse fazer um apanhado, a gente chama de recorte, né, no cinema. Um recorte que fosse mais teológico, falando dos fundamentos da Umbanda, falando das entidades de Umbanda, né? E aí eu comecei a matutar isso, que de repente eu conseguiria fazer, a partir da experiência que eu já tenho com documentários, algo que suprisse essa característica, né? De ter essa possibilidade do umbandista olhar e se ver ali, de verdade, se ver, se enxergar ali. Então, nos explique melhor como é que foi a primeira experiência em falar para as pessoas do terreiro que fica na Caputeiro. Vou fazer um documentário. Qual foi assim, a primeira reação? Então, é curioso, né, Manu? Porque as pessoas não se acham nesse potencial, geralmente, né? De o que eu tenho para dizer, o que eu tenho para mostrar. E logo eu, né, principalmente assim lá, que a nossa protagonista dessa história é a Dona Neuza, né? Conhecida como Dona Neuza. Então, ela mesma se contestava assim: mas o que você vai gravar de mim, Tomé? Ué, mas a senhora tem uma história gigante. Aí na nossa primeira entrevista, ela dizia assim: eu tenho 23 anos de Umbanda. Pô, 23 anos de Umbanda, eu tenho 4, né? Olha o quanto a senhora deve ter para falar. Então, a primeira reação das pessoas foi essa, assim, foi de não, eu não tenho nada a dizer, né? Não, eu não tenho nada a mostrar. E ali eu fiz umas primeiras gravações, mostrei para as pessoas, fiz um primeiro recorte, mostrei para as pessoas também pela intenção, Manu, de dizer para elas que eu estava querendo exaltar a imagem delas, né? Porque em alguns desses casos, inclusive de documentários que eu vi lá na internet, no YouTube, aqui, por exemplo, que tem muito, você pode buscar aí, nossa, vai achar muita coisa sobre Umbanda, sobre religiões de descendência afro. E eu fui buscando assim mostrar para ela o quanto aquela figura dela, mesmo em casa, né, mesmo na situação cotidiana dela, era interessante de se ver, no sentido de que se eu pudesse, né, de alguma forma, exaltar a imagem dela. Não adiantava nada eu mostrar ela mesmo já se achando assim: eu tô feia, não tô arrumada. Bom, mas a senhora tá fazendo uma feijoada, você não teria que estar arrumada agora para fazer uma feijoada, né? E aí mostrar que isso então, é relevante. Então, você tá perto, né, mesmo, a realidade, até para mostrar para as pessoas que não... que tem uma outra imagem do que a Umbanda, é isso, então? Bem por aí, de mostrar essa outra imagem, né? A imagem que nós temos dentro do terreiro muitas vezes, né? Mas a pessoa que vem de fora, não. A pessoa que assiste esses conteúdos aí que estão no YouTube, por exemplo, elas acabam caindo, né, no achar que é só aquilo ali. Mas elas não têm essa profundidade de analisar. Mas para quem é que está fazendo esse documentário? É alguém que não é da religião. Você começa, quem é da religião percebe.
né? Essa Sim. pessoa é uma curiosa, né? O Fazendo documentário é uma identificação. a ideia é criar o vínculo de alteridade que a gente chama, né? Que é se colocar no lugar do outro. E ali eu acho que é muito mais fácil e mais claro de se mostrar isso quando você já é do terreiro, né? Você falou na entidade Exu Caveira. É, foi feita uma pesquisa, ou foi feito uma consulta com as entidades para dizer, eu posso fazer o documentário? Como é que foi isso? Eu busquei na voz das pessoas, né? Dos médiums da casa, no caso, né? Fui fazer uma consulta, não, mas uma pesquisa, né? Uma autorização, pedi uma autorização para o pai de santo, no caso o pai Adilson lá, né? E aí eu disse, ó, pai Adilson, queria fazer isso, isso e isso, né? Mas ainda assim houve a resistência. Justamente porque a maior parte desse material ainda é um material que não condiz com a realidade da Umbanda, né? Então eu comecei a especular e eu mostrei primeiro. Primeiro eu mostrei para o pai disso, ó, pai disso, eu queria deixar isso aqui assim. O que o senhor acha? Não, ótimo. Né? Então, quando ele me deu essa autorização, na hora que a gente foi fazer a entrevista com ele, por exemplo, eu especulei esse lado. Né? Não tivemos diretamente a autorização da entidade, né? Tipo, a entidade incorporar e dizer, não, você pode falar de mim. Não, mas através dessa figura que tem a relação mais próxima dela, no caso do pai Adilson com o Exu Caveira, né? Ele tem essa proximidade por ser do Exu, como a gente chama na religião, né? Quando a gente tem uma certa entidade, eu sou do Pena Branca, né? Ele é do Exu Caveira. Então ele também tinha eu acredito que ele também tinha essa propriedade, essa autorização, né? E que se não fosse autorizado, de alguma forma, Exu Caveira ia dizer para ele, ia dar um sinal para ele, dizer, ó, não, eu não quero que isso aconteça. E foi o que aconteceu, por exemplo, com a entidade de Ansan, né? Que a gente gravou lá no final. Eu queria colocar aquela cena, mas eu tinha que te dizer, né? Olha, Manu, a gente pode colocar ela, né? A gente pode registrar ela girando daquela forma que ela está ali no terreno, né? E ali também você, acredito que no momento que você recebe essa mensagem, ela recebe também, né? Sim, de alguma exatamente. forma, pelos teus ouvidos, ela ouve essa mensagem. Se não fosse para colocar, ela diria não. Não, porque... Mas eu acredito também, Manu, que uma entidade, ela teria, ela faria esse tipo de ação se ela visse que a imagem dela não estava sendo exaltada, sabe? Se tu vai diminuir a imagem dela, se você vai, né, pejorativar muitas vezes a imagem da entidade, eu acredito que ela ia dizer não, porque elas leem a gente, né? Deles, né? Eles sabem o propósito que foi feito, né? Eu acredito que sim. Esse é o ponto interessante, né? E as pessoas, quando foram contar suas histórias, assim, como... deve ter passado um filme na cabeça delas. Eu fui uma das entrevistadas. Na minha passou várias coisas, e principalmente a história do Silo Caveira, quando deu o recado. Quem assistiu o documentário vai saber melhor. E os demais, como se sentiram? Que foi um medo, assim, né? Um nervosismo, né? Foi geral, foi geral. Como eu tenho um contato já, eu sou dessa casa, né? Foi onde eu comecei dessa forma, pelo terreiro em que eu frequento, que eu sou da corrente, porque ele tinha uma afinidade, né, maior para eu me aproximar dessas pessoas. Por exemplo, a dona Neuza, como eu já frequento a casa dela, eu já vou lá tomar café, não sei o quê. Então eu fui fazendo isso, a gente chama dentro da teoria do documentário, a gente chama de a mosca na parede. Você pode ter duas formas de fazer o documentário. A mosca na parede, que é aquela câmera paradinha ali que fica só gravando, sem mexer, sem aparecer que está ali, né? Ou a mosca na parede observando tudo que está dentro da casa. Ou a mosca na sopa, que é você revelar que existe uma câmera ali, aquela câmera correr atrás da pessoa e você botar isso em evidência dentro do documentário. Então ali eu tive a possibilidade de ligar a câmera e sair de perto dela. E seguir conversando com a mosca na parede. A mosca tem vários olhos. Exatamente. Dali eu consegui fazer com que isso acontecesse de uma maneira bem natural. Aí as demais entrevistas, né, até a que você fez parte também, e aí já foi mais voltado para o momento que eu queria dentro do documentário, falando, sendo evidente que era uma entrevista, né? Então eu consegui fazer essa mescla. Mas assim, dentro do conjunto de pessoas que poderia ter me falado muito mais coisas ali,
se restringiram a 5, 6 personagens apenas. E para fazer esse documentário exige uma equipe, existe todo um trabalho de pesquisa. Como foi feito? E existe custo também. Como foi Sim. feito? Ele é um projeto piloto, né, para algo maior. A ideia é tornar ele dar sequência ao documentário, gravando outras histórias de outros terreiros. Porque eu entendo assim, Manu, quando a gente fala da história da Umbanda, a história do Zé Elo de Moraes, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, isso aí se encontra material às patadas, vamos dizer assim, né, na internet. Você encontra muito fácil. Só que aí quando você começa a entender que cada casa tem um fundamento ali, claro, compartilha fundamentos iguais, por isso a gente Sim. fala de Umbanda, mas que tem ali umas regras que são daquela casa, outras são regras de outra casa, eu comecei a ver que o interessante era contar a história das pessoas. Porque é ali que a gente ia ter a explicação do porquê daquele fundamento naquela casa, né? Que pode ser diferente em outra casa? Exatamente. E para não cair na coisa, eu sei o que eu estou dizendo, eu preferi utilizar o cinema, a arte, para dar voz às pessoas que dizem, eu sei o que eu estou fazendo dentro da minha casa, o meu trabalho já tem 50 anos de casa e funciona, né? Vários ângulos de uma palavra, de uma expressão de religião, de sociedade e de cultura. É isso que o documentário pretende. Pretende, exatamente. E aí, com essa continuidade, mostrar também, dar voz a outras mães e pais de santo de outros terreiros, e assim criar o Terreiros de Umbanda, né, que seria a websérie. O Umbanda da Luz, Um Legado de Fé, é o primeiro episódio, um curta-metragem de 30 minutos. Então, sim, necessita de uma equipe. Sim, a gente vai agora atrás de patrocinadores, de fazer uma campanha colaborativa pelo Catarse, fiquem atentos a isso. Atentos. E para a gente poder ampliar essa equipe, que num primeiro momento eu fiz praticamente sozinho. A gente, é errado dizer isso, né? A gente nunca faz nada sozinho, sempre tem auxílio de alguém, o apoio de alguém. Eu tive, por exemplo, para finalizar, o apoio de um colega meu, o Lucas Mendonça, que mora em Florianópolis. Eu mandei material para ele, ele finalizou para mim e tal, coisa que eu não tinha como fazer no meu computador, e eu sabia que ele tinha. Então necessita assim de pesquisa, por exemplo. Como eu já estava dentro daquele terreiro, eu já tinha a pesquisa a partir da minha própria vivência. Mas quando eu for adentrar a outro terreiro, eu preciso de alguém lá dentro daquele terreiro ou alguém que tenha uma afinidade com aquelas pessoas de lá para fazer essa pesquisa, né? Para que a gente possa trazer essas pessoas para dentro do contexto, como eu disse, exaltando a imagem delas, né? Exaltando o que elas têm para dizer. Então, se eu olho de fora, é o que eu achei de problema na maior parte dos documentários que eu assisti sobre Umbanda. Era alguém de fora, que muitas vezes você notava um preconceito, que você notava que ele estava querendo buscar uma polêmica, uma coisa assim, e ele não conseguia encontrar. Muitos dos casos aconteceu isso, assim, eu olhava assim, mas esse diretor está forçando uma coisa que não está acontecendo. Por que ele quer forçar isso? Porque justamente ele não tinha essa parte da pesquisa. Aí quando ele foi pesquisar Umbanda, o que ele pesquisou? Ah, Umbanda, a história geral da Umbanda. Ele fez a pesquisa já com um estereótipo internalizado dentro dele também, né? Muito isso, exatamente, muito isso. Ele já buscou a pesquisa a partir disso. Então essa equipe é muito importante. Eu acabei fazendo com uma única câmera, e aí por conta de que eu já dominava uma técnica vinda da minha formação acadêmica, mas que se tivesse lá alguém com um boom, né, com um áudio direto, com uma câmera top, que eu pudesse só olhar e me preocupar com a pessoa com quem eu estou conversando, enquanto um câmera tá mexendo na câmera, é maior essa impressão de mosca na parede. Eu consegui de alguma forma, mas eu ligava a câmera, deixava ela gravando e saía de perto dela para poder seguir a entrevista. Né? Acho que a nossa, inclusive, não foi assim, né? A entrevista que eu fiz contigo, eu botei a câmera do meu lado e fiquei atrás da câmera praticamente, isso, né? Então isso já dava a presença, colocava a presença da câmera ali, e aí dava essa intenção de entrevista. Mas sim, é necessário de uma equipe que agora a gente vai começar a buscar, né, remunerar essa equipe para a gente poder... Valorizar o trabalho, valorizar a cultura, valorizar tudo isso que faz parte, né, da nossa cultura brasileira.
E falar de Umbanda é falar de Brasil, né? Sem dúvida, né? Não tem como tirar uma coisa da outra. Primeiro, a nossa religião brasileira. Dita, Brasileira. né? Claro, a gente tem daí o catimbó também, tem outras religiões que são brasileiras. O próprio candomblé, né? Quando a gente fala dele no Brasil, ele já é uma religião de descendência, de raiz e tradições áfricas, mas ele se desenvolve no Brasil, né? Quando você vai para a África, você não encontra o mesmo culto. Eu acho que tudo que chegou no Brasil é miscigenado, né? Não Tudo, tem como, todos, não tem né? como associar essa mistura que nós somos de povos negros indígenas e todo o colonizador e o colonizado, é tudo uma mistura, né? As consequências disso aí fica para outro programa. Mas voltando ao terreiro de Umbanda, você acha que a forma como ele foi feito, o primeiro episódio, é uma corrente de Umbanda? Ele está como num formato de uma corrente que foi agregando um que deu apoio e o outro que apoiou em outro sentido. O que tu acha? Assim, é uma mensagem pro Tomé como médium? É. Além disso, uma parte do meu aprimoramento, né, como médium de terreiro, né? Porque a relação direta das entrevistas, de buscar aquele conteúdo, foi difícil. Não se reuniu, as pessoas não se reuniram como corrente, como um grupo religioso, e nós vamos ajudar o Tomé a fazer esse filme. Eu tive que ir muito atrás e bater na porta e dizer, vamos lá, né? Queria fazer entrevista com você. Não, mas agora não pode. Bom, mas é muito importante, eu preciso do teu depoimento, porque você estava lá numa etapa anterior que eu quero retratar no filme. Mas essa busca, né, os contatos que eu ia fazendo, foi me aproximando dessas pessoas também. Né? Então, essa aproximação, eu acho que fez com que as pessoas se sentissem um pouco mais da corrente, e também fez eu me sentir mais integrado àquele grupo religioso, que no caso do nosso terreiro lá, né, no Centro Umbanda da Luz, vive, né, a sua religiosidade em comunidade, quando ele vive em comunidade. Então eu me senti também. E essa fala deles foi... Cada um falou separadamente, foi combinado. Ó, eu vou falar isso, tu vai falar aquilo. Como é que foi, assim, para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo saber? Foi muito. Eu tive que trazer um pouco da estratégia que o. Fugiu o nome do cineasta agora. O Coutinho utilizava. Que era buscar uma forma e encerrar o documentário dentro daquela forma. Então eu dizia assim, eu vou fazer imagens da Dona Neuza no seu dia a dia, ponto. Vou fazer entrevistas com as pessoas, ponto. E vou tentar gravar o cotidiano de uma gira, né? Uma gira, pelo menos, para a gente poder mostrar o que é essa festa, né? Esse culto que também é festa, né? É celebração. Então, quando eu me deparei com essa possibilidade, não foi nada muito pré-combinado. Porque o que eu queria? Eu queria que tudo fosse como um bate-papo, como a gente está fazendo aqui agora, por exemplo. Eu queria que todas as entrevistas fossem como um bate-papo, mas em alguns casos não deu. Em alguns casos eu vi a possibilidade de fazer perguntas direcionadas. Para o pai Adilson, por exemplo, se nota no documentário que tem perguntas bem direcionadas, né? A nossa entrevista, por exemplo, foi uma coisa um pouco menos direcionada com perguntas. Eu te fiz uma pergunta, duas perguntas e deixei você falando sobre sua história, como é que foi, não sei o que. Eu não fiquei, né, anotando, enquanto você falava, eu anotava outra pergunta. Não, aquilo virou um bate-papo. Então, de alguma forma, eu não fiz uma pré-combinação com todo mundo. Eu simplesmente fui lá e comecei, vamos conversar. Mas, de certa forma, o assunto foi se encaixando um ao outro. Exatamente. E também tem o fato de que roteiro de documentário é uma coisa que você faz depois. Então você pega várias falas daquelas pessoas todas e vê aonde é que elas ligam. Como o tema era o mesmo, né, era falar sobre aquele terreiro ali, sobre aquela realidade, eu já sabia que ia encontrar coisas em comuns, né? Porque o que você vive lá, eu também vivo lá. Entende? Então eu sei o que você encontra lá e o que eu encontro lá. Então, de alguma forma, eu fui conduzindo as coisas para isso, mas nunca tão pré-determinado quanto geralmente
pode ser, né? Dizer, não, vou fazer agora a entrevista, quero te fazer 3 perguntas. Não foi assim, foi muito mais... Tanto a minha entrevista, por exemplo, com o Juarez é numa mesa, a gente tá tomando café, né? É uma coisa... Conta os detalhes. Não, o pessoal já fica um pouco curioso, conta né? os detalhes. Tem que assistir os Tem que assistir. documentários. Porque foi muito bem pensado, o trabalho ficou muito bonito. E o que tu diria para as pessoas que vão assistir esse documentário? O que elas deveriam se atentar? Ou elas deveriam fechar, abrir o coração, esquecer os preconceitos? O que tu diria? A mensagem vai bem por aí mesmo, Manu. Que assistam, né, o documentário, primeiro como uma obra, sabendo que ela é real, ela é uma verdade daquele lugar, um recorte dessa verdade, né? E que abram o coração para poder entender que existe muito mito, né? Que foi criado para queimar, para diminuir a imagem da Umbanda, né? E a minha tentativa ali é fazer com que as pessoas abram seus corações para mostrar, gente, é gente comum, é gente que trabalha, é gente que vive sua vida, a dona Neuza tem seus filhos, cuida da casa, é gente comum, não tem, né? Porque muitas vezes a gente recebe isso das pessoas, a pessoa acha que a gente vive fazendo macumba, né? Você diz, Né? olha só, aquela ali da Umbanda, aí, essa aí então só faz macumba. Não, né? Você tem vida, você tem filho, você tem casa, né? É tanto quanto qualquer outra religião. Então, o recado seria que as pessoas se abram a assistir, pelo menos sem véus, né? Que olhem com um olhar mais limpo ali, para entenderem que ali existe um recorte de uma verdade e que essa verdade é igual a dela, independente da religião que ela siga. É igual a dela. Igual dela, tão importante quanto, com os mesmos direitos, né? Eu acho importante frisar isso, porque quando fala assim, Umbanda, como você falou, macumba, vamos falar sobre esse tema. Aqui, ó, conversa em vários tons, ainda tem muitas conversas, tem né? Tem muitas conversas e realmente vários tons, várias nuances, várias entonações acerca desse assunto chamado, esse universo chamado Umbanda. E pro Andros Tomé, a definição de Umbanda, o que seria? Do Anderson é como enquanto pessoa, enquanto médium, enquanto ser. Eu tenho, até vou aproveitar para divulgar aqui, eu tenho um blog onde eu escrevo, né? contosdeterreiro.com, onde eu escrevo muito dessa minha experiência, da minha visão sobre a Umbanda. E na Umbanda eu encontrei a minha verdadeira espiritualidade. Eu já tinha procurado ela no budismo, eu já tinha procurado ela no zen budismo, no taoísmo. Cheguei a ler durante muito tempo o Universo em Desencanto, dos livros que o Tim Maia canta, do Tim Maia Racional, buscando essa espiritualidade, né? Mas quando eu me encontrei com a Umbanda, eu definiria ela como a verdadeira espiritualidade brasileira. Porque ali eu consegui entender meus antepassados, eu consegui entender o contexto social e político em que eu vivo, a partir daquela relação que as próprias entidades fazem dentro da gira, né? Então eu definiria ela como, para mim, um encontro com a minha espiritualidade. Bem-vindos ao podcast Conversa em Vários Tons. Eu sou Emanuela Silva e convido você para um bate-papo descontraído, cheio de boas vibrações e energias positivas. Estamos transmitindo pelo YouTube e pelo Spotify. Então, nós falamos com o Anderson Tomé até agora sobre esse curta documentário. Agora vamos fazer uma outra pergunta para ele. Um palhaço na Umbanda? E agora, né? Que doido isso. E foi a palhaçaria que me trouxe para esse universo. Porque eu comecei a estudar a palhaçaria dentro do teatro, normal, com boa parte das pessoas. Aí eu migrei para o circo, segui estudando, comecei a desenvolver uma possibilidade de repassar esse conhecimento para as pessoas através de um curso. E aí, quando eu fui fazer esse curso, as pessoas traziam para mim que ali havia uma transformação na vida delas. E ali eu comecei, então, a entender que eu tinha uma ferramenta muito boa na minha mão, uma ferramenta muito importante. Então, tu estás me dizendo que um palhaço, para as pessoas que
tem essa ideia que o palhaço é o lúdico apenas. O que é o palhaço para o Anderson Tomé? É um universo de coisas. É você descobrir seus universos interiores e entender que você pode colocar eles para fora dentro de um campo que a gente chama do risível, né? Você aprender a rir de si mesmo, principalmente dos seus defeitos e tal. Isso chega a ser quase um jargão dentro da história da palhaçaria. E quando eu comecei a dar esse curso, eu descobri uma pesquisadora, Sue Morrison, que ela fala sobre palhaçaria sagrada. Ali a ficha caiu e eu comecei a buscar dentro da palhaçaria esse lugar indígena dela, né? E aí eu comecei a entender que já existia a presença de palhaços em várias tribos e tudo mais. E isso foi aprimorando o meu lado pro lado do xamanismo. Aí eu fui fazer curso de reiki xamânico, fui buscar entender melhor o xamanismo, fazer parte de alguns rituais indígenas com indígenas que vinham, muitas vezes eu ainda morava em Floripa nessa época, então vinha muitos indígenas fazer ritual de rapé e tal. E aí eu comecei a viver isso de uma maneira mais intensa. E ali eu comecei a perceber até então eu não sabia o que era, mas uma conexão com o caboclo, com essa energia de mata, de caboclo, né? Era uma banda dizendo, estou aqui te chamando, te levando por vários meios, até chegar no terreiro. Exatamente. Então Foi tu bem passou pela essa palhaçaria sagrada, passou pelo xamanismo. Nada é separado? Tu acha que as coisas são separadas ou é uma junção? Como tu define isso? Esse caminho? Quando eu olho para dentro de mim, eu não vejo separações disso. Mas quando eu lido com a sociedade, eu preciso separar, para que elas não confundam isso, né? Para que elas não tenham essa impressão de que nem o ponto de que agora ele vai começar a dizer que tem linha de palhaços na Umbanda. Não vou chegar nesse ponto, mas eu entendo que há. Quando eu estou ali vendo, presenciando os herês, a risada, a alegria, a felicidade é muito semelhante ao que o palhaço proporciona também. Na sua profissão, né? No seu estado ali de profissional, falando ou trazendo a palhaçaria para as pessoas. Eu vejo essas semelhanças dentro de mim. Então, em mim, elas são a mesma coisa. Eu trato elas como a mesma coisa. Eu vou desenvolvendo as duas coisas juntas. Mas os rótulos sociais, eu separo eles para as pessoas não confundirem, né? Você teve um encontro íntimo com a sua espiritualidade. Foi. Isso é muito interessante. E você faz um trabalho voluntário, é isso? Eu faço também essa questão do palhaço, né? Que trabalha muito nos hospitais. Hoje eu realizo um trabalho voluntário no Hospital de Laguna, né, na ala psiquiátrica, onde eu e mais um grupo de pessoas estamos criando um grupo de palhaços para atuar nessa área dentro do hospital. Eu com uma certa bagagem que eu já trago da minha própria palhaçaria, dos cursos que eu dou, né, eu já trouxe também essa perspectiva para dentro do hospital de que lá dentro poderia ter um grupo, né, que não precisava ser só eu a fazer as visitas, né, e aí a gente começou a criar esse projeto aí que ainda está em andamento. Olha que importante, né? Lembrando para as pessoas que Umbanda é arte da cura e essa mistura de Umbanda, palhaçaria, curas através da arte, como o Andrius, que idealiza através disso? Qual é a tua missão? Tu acha que é uma missão? Eu comecei a entender como um propósito, né? Eu comecei a entender de um tempo para cá, a Umbanda me ajudou nisso, a entender como um propósito de vida. Qual é o meu propósito? É trabalhar com essa linha aí, né? E eu comecei a encontrar também uma das coisas que mais me atrai, que me atraiu, né? Primeiramente dentro da Umbanda, foi o fato de que ela, como eu te disse, ela é uma manifestação artística. É muito legal uma gira de Umbanda. Porque ali existe todo um contexto, né, para criar aquela atmosfera religiosa, mas que está sendo, entre aspas, né, encenado ali, né? O Preto Velho, quando incorpora, ele é o próprio, né? Ele não é
tem o chapeuzinho de palha, tem o cachimbinho, tem toda a construção artística, o ícone, né, os códigos, né? Da mesma forma que o povo cigano, que é o povo da arte, por exemplo, eles trazem muito isso também, o pandeiro, fitas, né? Muitas moedas, o tintilhar, tudo isso, quando você olha assim, se você for fazer só um apanhado artístico, já tem muita coisa para analisar ali. Muita coisa. Vai mais, assim, algumas pessoas acham que são simples adereços e não sabem a importância de que cada símbolo daquele ali, de cada ícone, tem uma função. É isso que eles querem passar? Sim, porque a arte vem desse lugar. Quando o ser humano passou a deixar a arte erudita, né, ele colocou ela num lugar para consumo, né, para as pessoas consumirem uma peça de teatro, consumirem uma ópera, né? Mas, na verdade, a arte, ela traz em si o contexto da magia. Ela traz que esse simbolismo, né, ele tem um poder transformador. Então eu acredito que também tem essa relação quando a gente fala de Umbanda e as coisas que eles utilizam, como você bem falou. Não é que ele vai usar a cigana vai usar o pandeiro porque é bonito, né? Não é isso, né? Ela está usando o pandeiro de uma forma magística, né? Ela está fazendo uma mágica com aquele pandeiro, seja de alegrar o espaço que ela tá, seja de mudar a vibração dele através do tambor, né? Da batida. Então quando ela faz esse movimento ela está trazendo a arte no seu contexto mais real, no seu contexto mais artístico mesmo. Né? Nós é que colocamos a arte nesse lugar pejorativo em que a arte é a falsidade. A arte é inventar coisas, é fingir ser alguém que você não é. Né? No caso, na questão do palhaço, por exemplo, não é assim. Né? O palhaço não atua. O palhaço ele não vem fazer pecinhas de teatro, ele vem se revelar. Ele vem se mostrar como ele é. Ele revela e se revela. Exatamente, ele revela o que existe na sociedade ali, dentro da cena que ele constrói, mas principalmente ele não representa, ele se apresenta. E através da apresentação dele, ele externa sentimentos da outra pessoa, né? Sim, que ela se dá por identificação. Viu, ó, mais uma característica da arte na Umbanda, isso também se dá por identificação. A pessoa chega no terreiro de Umbanda e aí se identifica lá, por exemplo, com o povo cigano, com uma pombagira, seja lá com o que for, com o caboclo, né? Essa identificação que se dá ali é uma identificação artística. Não é uma identificação apenas mística, espiritualista ou religiosa. Ela é também uma identificação que a arte traz dentro da vida da gente. A vida é arte, a arte é vida. Seria um assunto para um outro programa. Porque quantos programas estamos pretendendo fazer? Entende? Porque já começa a ser um pisar na arte nas suas origens. Né? O ser humano começou a escrever na caverna por uma questão ritualística. Quando eles se reúnem na volta do fogo e começam a fazer suas danças, é xamanismo. Entende? É arte. Tá tudo interligado, tudo né? Tudo está interligado. A arte que foi retirada desse lugar de espiritualidade. E hoje muitas pessoas tendem a fazer pesquisas para recolocar ela nesse lugar. Né? Onde você está fazendo um ritual de magia wicana, por exemplo, as wiccas agora que está bem na moda, assim, não sei se seria a palavra correta dizer, mas que todo mundo está conhecendo a bruxaria wicana, as bruxas e tal, não sei o quê. Quando ela está fazendo aquele ritual, é um ritual artístico. Não deixa de ser. Tem cores, tem cheiros, tem, né, entonações. Então, tudo isso, a arte é um campo da arte. É interessante esse tema. Também uma sugestão para outro programa, né? Olha aí. Porque, assim, né? Temos aqueles, talvez não seja a palavra preconceito, mas aqueles conceitos formados que a sociedade nos fez pensar que seria tudo de uma forma bitolada, porque era mais fácil. Muita gente diz, isso não existe. Não é o que você não conhece, não existe. Eu acho, esse é o objetivo do Conversa em Vários Tons, inclusive, vários tons. Não é porque o diferente é apenas diferente. Não significa que ele é errado ou que ele não existe.
E o que você fala é muito interessante na questão de um palhaço dentro de uma religião. A pessoa tem que despertar a curiosidade, eu acho que é isso que você diz. A curiosidade, mas como assim? Por que disso? E buscar, e buscar o conhecimento, buscar saber sem ter aquelas amarras que nos prende. É nesse viés que tu pretendes caminhar com o documentário, com a palhaçaria, tentando quebrar esses tabus? Sim, é bem por aí mesmo, Manu. Primeiro porque a libertação que eu vivi ao fazer o palhaço quebrou os preconceitos em mim na quebra desses preconceitos me aproximou da Umbanda, porque eu também via a Umbanda como a maior parte das pessoas vê, né? Aquela coisa de macumbeiro, tá muito distante de mim, eu não vou me meter com essas coisas, né? Aquela coisa assim. Então, a abertura que a própria vivência artística me trouxe na vida me deixou uma pessoa que olhasse para as coisas com mais curiosidade e não já com aquela retenção de isso é diferente, então não me serve. Não, pô, se isso é diferente, eu quero saber então exatamente ali que eu quero ir, né? Então foi uma estrada de volta, né? Ela foi uma estrada de duas mãos, né? Ela me levou a me apaixonar pela Umbanda, porque eu comecei a identificar códigos artísticos ali, né? E eu tinha já a abertura dada pela própria arte. Mas eu acho importante frisar assim também, Manu, que o palhaço é a minha profissão, a parte cineasta é a minha profissão. A parte que eu comungo a Umbanda é a minha parte pessoal, é a minha vida pessoal. O que eu estou aproveitando do meu potencial técnico, por exemplo, de criar um documentário, de contar uma história de Umbanda para contar as histórias da Umbanda. Exatamente. Entende? Então eu faço esse jogo. Separação. Ao mesmo tempo que eu faço essa separação, eu também busco um elo que junte as duas coisas, mas é um elo, né? São dois elos diferentes que se juntam em uma corrente, mas ela na verdade quando eu separo aquele elo tem um significado sozinho. Sim, essa identificação com o palhaço é interior do Tomé, como pessoa, como um ser, como religioso, né? É para isso que a gente está aqui, para conversar sobre, né? Identificações das pessoas com aquilo que o lugar onde elas se sentem bem, onde elas são acolhidas, né? Isso é muito importante. E falar sobre, fazer esses documentários tem os terreiros, voltando ao assunto do documentário, ele precisa ter um segmento, tem que ser como as pessoas fariam para contactar o Tomé para, eu quero fazer um documentário do meu terreiro. Como é que surge isso? A gente vai começar agora, através da campanha colaborativa, a estender esse convite a mais pessoas, né? Mas a possibilidade de agregar outros profissionais, como por exemplo a Priscila na pesquisa, né, já começa a abrir um campo de conhecimento das coisas que eu não conheço, né, e que ela conhece e que vai começar a trazer para, vamos lá, vamos ver tal pessoa, vamos ver tal terreiro, vamos. Mas a ideia é que todos os episódios eles tenham uma certa ligação, que não seja apenas a Umbanda a ligação, né? O que eu ainda não descobri qual é essa ligação, mas eu acredito que há, então eu vou acabar encontrando ela. Então, nesse contexto assim de ter um segmento, de ter uma linha, como é que as pessoas entram em contato? A melhor maneira seria através, né, das redes sociais, Instagram e tal, que já tem lá terreiros de Umbanda no Instagram. Em breve vai ter a página no YouTube. Então, a ideia é que as pessoas comecem a consumir esse produto e entrar em contato através de comentários, através, né, de mensagens e tal, né? E aí nós nos abrimos bom, agora vamos ver, essa pessoa aqui gostaria que a gente fosse fazer lá no terreiro dela, né? Então o documentário não é algo comercial, não é a propaganda de um terreiro. Exato. É isso que eu gostaria que você explicasse, assim, essa diferença. Não, entendi. Ele não é, ele é focado em contar as histórias da Umbanda. Como eu tinha falado antes, assim, a história da Umbanda, o Zélio de Moraes, Caboclo das Sete Encruzilhadas, isso é fácil de achar, todo mundo sabe, todo mundo conhece, principalmente quem está dentro da Umbanda, né? Mas o que há dentro de cada terreiro,
qual é a particularidade de relação entre uma mãe ou um pai de santo e aquela entidade que toca os trabalhos ali? Então a gente não está indo fazer propaganda de vender o trabalho de um terreiro de umbanda. A gente faz despachos assim, a gente faz trabalhos assado. Não é comercial nesse sentido. Né? Ele é cinematográfico, ele é para contar a história, as vivências desse terreiro, o dia a dia, o cotidiano, os valores que ele traz. Isso é muito importante, né? Frisar, né? E detalhar para as pessoas que estão nos ouvindo e estão nos assistindo essa diferença comercial, dessa diferença social e cultural, né? Dessa vivência dentro dos terreiros. Não quer dizer que pode ser um terreiro grande, como pode ser uma benzedeira, uma senhorinha, um senhorzinho, um vozinho que benze com o seu rosário. Está aberto à religiosidade, é isso? Sim. Por isso está no plural, né? Terreiros de umbanda. Muitas vezes a gente tá a benzedeira, né? Que é um bom exemplo para se usar. Ela faz seus atendimentos em casa, ela faz trabalha com a comunidade ali, benze as crianças, não sei o que, recebe pessoas para fazer a benzedura dela, mas em algum ponto ali, às vezes sim, às vezes não, mas eu vou para os que sim, né? Em algum ponto ali ela tem uma ligação com Umbanda. Quem é que está benzendo ali? Quem é a entidade que trabalha com ela naquele momento que ela benze? Se ela disser é uma cabocla, é Jurema, é da Umbanda. Não que seja propriedade da Umbanda, mas está presente ali, né? Então, se está presente ali, de alguma forma ela está comungando com esse fundamento religioso. Além, né, do pessoal daquela senhora. Às vezes o preto velho, alguma coisa assim, né? Isso é muito interessante. E este foi o primeiro episódio do podcast Conversa em Vários Tons. Vamos nos despedindo do nosso entrevistado, Anderson Tomé. Muito obrigado, Manu. Gratidão para as pessoas que nos ouviram e nos assistiram pelo YouTube. E que venham muitos outros, então, programas Conversa em Vários Tons. Grato. Lembre-se de nos seguir no Instagram, nas nossas redes sociais. Inscreva-se no canal e até o próximo Conversa em Vários Tons.